Eu sou profissional analista, engenheiro analista da Fundação do Meio Ambiente aqui da nossa cidade. A gente, nesse período de 5 anos, teve a oportunidade de conhecer muita gente aqui da cidade, mas eu tive uma coisa bastante importante, é conhecer bem a cidade. E, sinceramente, eu conheço Navegantes como poucos. Eu já estive, senhoras e senhores, em todas as ruas da cidade. E eu até brinco com os colegas meus que são engenheiro, arquiteto, enfim, essas profissões da tecnologia, e eles concordam comigo, porque quando a gente vai num determinado local, numa rua ou numa praça ou em qualquer lugar público, a gente tem uma visão um pouco diferente das pessoas comuns. A gente consegue visualizar situações que não estão de acordo com... Nesse aspecto, eu imagino que a gente pode contribuir bastante aqui com a cidade, colaborar para que muita coisa que precisa, Navegantes precisa e merece de grandes transformações. E se a cidade ganha, todo mundo ganha. Ganha o empresário, ganha o trabalhador, ganha as crianças com segurança, com qualidade de vida, ganha os profissionais liberais, ganha o funcionário público. É um ganha-ganha, na verdade. E se a coisa não vai bem, todo mundo perde. Com a sensibilidade que só as mulheres têm, o homem não consegue ter essa situação. Por isso que eu digo que nós temos não apenas o melhor candidato a prefeito, o mais preparado, o mais qualificado, nós temos também uma grande mulher candidata a vice que faz um casamento perfeito na política. A Laura, eu conheço ela há 6 meses apenas, mas nesse período, ainda que um pouco nós falamos virtualmente aqui nas nossas reuniões, mas a gente percebe, e agora nesses últimos dias que a gente começou a conversar com as pessoas, acompanhando, Laura, assim, quando você conversa com as pessoas com a naturalidade, porque Navegantes tem muito, mas muita coisa para ser feita. É claro que o vereador tem limitações, mas um vereador que tem boa vontade, ele vai muito além da sua prerrogativa legal. Ele vai buscar, vai intervir, vai participar dos conselhos, vai participar de atrair investimentos para a cidade, e isso tudo se somam. Então, ter certeza que uma pessoa que se dispõe a fazer isso, que não tem preguiça, que não tem má vontade, consegue fazer. É só dar essa oportunidade. E eu estou me propondo, estou pedindo para você, eleitor, uma oportunidade. Se você entender que a gente merece, 28 para vereador, simples assim. A gente viajou muito, conhece muitos lugares e muitas histórias e muitas administrações boas também, porque se uma administração é boa, ela transforma o local. Ainda que muitas pessoas vieram de fora, como eu, mas se nós somarmos, a cidade só tem a ganhar. Se nós dividirmos, a cidade só tem a perder. Portanto, vamos somar, vamos junto nessa caminhada. O eleitor brasileiro está se posicionando mais, ele está buscando mais informação, ele está na rede social, ele está acompanhando pelo menos uma parte, o seu político ali, a pessoa que ele elegeu, ele está acompanhando o Congresso, ele está acompanhando o dia a dia da política. Sim, isso não é falácia, a gente consegue observar isso na rede social e nas próprias conversas assim, nossas do dia a dia, A política está muito presente e que bom que está. Que bom que está, porque é uma maneira da gente se reeducar politicamente. A gente merece isso, a gente precisa disso. As transformações acontecem pela mão da sociedade. Ninguém faz nada sozinho. Então a população precisa participar bastante ativamente desse processo, Pessoal, a gente precisa de pessoas jovens, de pessoa com energia, de pessoa, claro, com conhecimento, mas com caráter, com honestidade, com disposição para trabalhar, com visão de administração, porque hoje a gente tem uma situação bastante difícil. Não é qualquer pessoa que deseja isso, deseja participar disso tão assim na linha de frente, Porque sabe dos problemas que vai encontrar. Se a gente tem uma cidade da qual tudo que a gente ouve é reclamação, é claro que a pessoa que entrar lá tem muitos problemas para resolver. Mas não adianta só a gente ficar reclamando, A gente precisa participar de alguma maneira. Afinal de contas, é a nossa cidade.
é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos, aí um futuro, né? Que futuro, para onde que a gente está caminhando? O que a gente quer, né? Que mudança é essa que a gente quer? E a gente quer mesmo mudar, de verdade? Se a gente quer, a gente tem que ter coragem, né, para fazer isso e tentar, né? E para aqueles que dizem não vai, não se mete nisso, não é, não, né? Gente, vamos sim, vamos para dentro, vamos tentar mudar. A gente precisa passar por esse processo. Mas enfim, com muito respeito, né, com muito carinho, Laura, é bom estar com você nessa caminhada, muito respeito, admiração. Como o Paulo falou no começo, você poderia tranquilamente ser a prefeita. Não poderia. Poderia. E eu acho que essa é a questão, né? Acho que é essa a questão. Prefeito e vice, ambos devem ter plenas condições de serem prefeitos. Eu acho que essa é uma questão chave. Porque na ausência do prefeito, quem assume é o vice. Então não é uma questão só de coligação, de partidos, porque a gente não sabe o que pode acontecer depois. Mas a gente realmente precisa ter uma parceria, né? E eu estou muito orgulhoso, sou honrado de poder contar contigo, contar com a sua confiança e de sua família. Porque, como a Laura comentou, é uma necessidade, a gente precisa dar cara a tapa, a gente precisa participar, a gente precisa se envolver. E não é por causa de nós, mas por causa da cidade. Eu costumo dizer, não é uma questão de ser servido. A gente precisa mudar esse contexto. Quem se coloca à disposição precisa muito mais servir. O ponto de partida é esse. Nós escolhemos estar aqui em Navegantes e, neste momento, nós nos colocamos à disposição da população, cientes da dificuldade, cientes desse contexto, que é um contexto histórico, um contexto às vezes carregado, e carregado com todo o respeito e cuidado, às vezes um carregamento negativo, né? Que ao invés de nos abrir um horizonte de possibilidades, e a gente não nega todas as conquistas, até porque se nós chegamos até aqui, é porque algo foi construído. A questão é, para onde vamos? Que caminhos nós queremos? E a nossa realidade não nos motiva a acreditar que talvez com esse contexto, com esse cenário, nós teremos boas perspectivas. Esse é um dos motivos, inclusive, que nos faz hoje estar aqui, dando a cara a tapa, sendo colocado às vezes no mesmo balaio, com todo o respeito e cuidado. É claro, nós escolhemos isso, nós nos colocamos à disposição e sabemos que temos que encarar, independente de como for, a gente precisa encarar essa situação e essas abordagens, mas o mal vai repousar. Frase não é minha, são contextos já comuns. O mal não repousa, ele não tira férias. E ele vai se aproveitar enquanto o bem estiver repousando. Então nós precisamos pensar efetivamente nisso. Enquanto o bem, as pessoas de bem, estiverem tranquilas, acomodadas e acreditando que não é com elas, ou que elas não vão conseguir interferir, o mal, as más intenções vão tomar conta. Pois bem, primeiro que eu já fiquei com uma inveja muito positiva do currículo dele. Não é verdade? Porque o currículo, sinceramente, o currículo do Paulo, exemplar. Ele falou uma coisa importante. Nós não somos perfeitos, e eu falo muito isso. Ninguém é perfeito, às vezes a gente erra, mas a questão é a intenção, de nunca querer fazer o mal a alguém. E nós estamos falando de poder legislativo. Eu tenho toda uma série de elementos para falar especificamente sobre o poder executivo, mas especificamente sobre o poder legislativo é onde talvez nós encontramos boa parte das dificuldades para o progresso da cidade. Todo mundo sabe, o executivo não anda sozinho. Para muitos elementos, para muitas questões, depende do legislativo por questão de regulamentação.
a diferença, uma das diferenças, né, entre o poder público e o poder privado é que no poder público tudo que pode ser feito, tudo para que tudo possa ser feito, tem que obedecer vários princípios. Um deles é da legalidade. Ou seja, cada ação que o executivo toma precisa passar por uma questão legal. E eu estou falando de legislação, de regulamentação, de resoluções, de portarias. E a legislação especificamente passa pelo poder legislativo. E elaborar leis, que muitos dizem que às vezes pode não ser tão importante quanto a fiscalização, eu digo, a elaboração das leis, o conhecimento técnico, o conhecimento de todo um contexto político, econômico, social, natural, ele requer pessoas qualificadas, ele requer pessoas, vereadores, com conhecimento. Óbvio, esse processo ele é aberto, ele permite que todos participem, né, Paulo? Ele permite que todos participem, mas cabe justamente à população ter um filtro adequado em sua escolha. E um desses filtros, a gente precisa realmente considerar, entre vários outros, um desses filtros passa pela qualificação, passa pelo currículo. Então, é justamente na Câmara de Vereadores onde nós temos lá, é a Casa do Povo, né? Mas essa Casa do Povo também precisa ser qualificada. E acredito, sinceramente, Marcelo, como você fez a pergunta, que é muito importante sim para a cidade ter candidatos a vereador com qualificações como a do Paulo, com experiências como a do Paulo, assim como outras características, mas agrega e muito. Então, sinceramente, agora eu vou fazer, Paulo, vou chegar ao início, né, para encerrar minha fala. Que bom que está se colocando à disposição. Que bom que está saindo da sua zona de conforto. O Paulo foi um que disse, não quero mais saber de política, não quero mais se envolver, mas a consciência não tem como. A gente que é de bem, a consciência bate e não tem como fugir. Porque o futuro depende das nossas escolhas, depende das nossas ações, depende das nossas atitudes. Então, eu acredito sinceramente que quem ganha é a cidade, e a cidade sempre será grata pela tua disponibilidade, Paulo. Sabemos da responsabilidade, sabemos do tamanho do desafio que nos espera, não podemos negar ou dizer que não sabíamos. Sabemos sim o quão, não só o processo é difícil, mas principalmente assumir um papel como esse. Porque nós estamos falando de vidas de pessoas. Isso nós não podemos mais deixar que todo esse processo, inclusive a gestão pública, seja encarada apenas como um negócio, como algo que beneficia um grupo específico ou pessoas específicas. Nós precisamos realmente superar isso. Nós precisamos dar um passo que vai se refletir no futuro. Então nós precisamos realmente de uma grande revolução. Nós precisamos realmente de uma mudança significativa nesse processo. Por isso eu sou muito grato a todas as pessoas que confiam, já estão confiando de que nós temos essa capacidade, temos competência, conhecimento, habilidades e atitudes para fazer essa revolução. Como o Paulo falou, estivemos lá no bairro São Pedro, conhecido pelo Pontal. Até eu quero fazer, não uma correção, mas eu sim encontrei uma pessoa que ela realmente não quis ouvir. Ela não me recebeu, ela não me ouviu, nem abriu o diálogo. E eu, em poucas palavras, eu disse a ele, eu entendo, até porque eu também tinha um pouco desse sentimento há um tempo atrás, mas respeito. Mas eu quero, eu espero realmente que como nós demos esse passo para o processo político eleitoral, que as pessoas
Se não quiser dar o passo, não tem problema, mas que não feche a porta, que não feche os ouvidos, que abra o diálogo. Nós temos pela primeira vez na cidade 9 candidatos. São muitas opções e é a oportunidade real para a cidade buscar algo realmente melhor. Não podemos dizer que não temos opções, nós temos sim opções, temos opções. A gente não vai poder simplesmente, as pessoas não deveriam talvez dizer, né, não tem opção, não quero, não vou buscar. Ou é tudo igual. Ou é tudo igual. Não, acho que essa é a melhor oportunidade que Navegantes está tendo em toda a sua história, com 9 candidatos, de realmente buscar e encontrar o melhor, e não o que talvez, como a gente ouviu num vídeo hoje de uma pessoa que está nos apoiando, que ela disse, felizmente agora, esse ano, a gente não vai precisar ficar entre 2 ou 3 opções e ter que escolher talvez aquele que deu a menor contribuição para a cidade. Estamos diante de um novo cenário. Então, se há algo que eu posso pedir, é que a população discuta, analise, pesquise, não só receba informação, não, porque qualquer informação que a população receber é uma informação geralmente trabalhada e desenvolvida para convencer, e não é essa a questão. A população não pode ficar refém de apenas aquela informação que é entregue a ela. Ela precisa buscar, cada um de nós precisamos buscar a informação de cada candidato, avaliar plano de governo, chamar, como Paulo disse, chamar para conversar. Chamar para conversar, não esperar o candidato bater na porta. Nós não podemos mais ir por esse caminho. Pelo contrário, a gente precisa chamar os candidatos para conversar. Ei, meu querido, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Durante todos os 4, 8, 10, 12, enfim, para o resto da vida. É uma mudança de postura. Então, se eu peço licença para fazer esse pedido. Acreditamos realmente que esse é o caminho. E a população precisa ter liberdade de escolha, não mais ficar refém do passado. Precisamos olhar para frente, olhar para o futuro. Nós podemos mudar o futuro, que nós podemos sim alterar o futuro, mas mediante ações ativas no presente. É muito mais servir do que ser servido.